Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, deixando-se a cada dia da nossa vida iluminar-se pela Palavra de Deus, direcionar o nosso coração segundo a Palavra do Senhor. Nesse tempo da Quaresma, estamos vivendo um verdadeiro retiro espiritual. Nos retiramos para escutar o Senhor. Nos retiramos para nos colocarmos na presença do Senhor para que Ele fale a nós. E é isso que nós te suplicamos, Senhor. Fale ao nosso coração. Fale à nossa vida, fale aos nossos pensamentos. Fale-nos, Senhor, como devemos viver, como devemos, de fato, direcionar a nossa vida. Ilumina os nossos passos, ilumina o nosso caminhar e dai-nos o verdadeiro sentido do viver. Nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua luz e a Tua proteção. Vinde em nosso auxílio, vinde em nosso socorro, apressa-nos, Senhor, em nos socorrer na Tua palavra. Que a Tua bênção, Senhor, esteja iluminando e conduzindo o nosso coração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de São Lucas. Então, Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Que a Palavra de Deus hoje esteja iluminando os nossos passos a partir daquilo que ela quer nos ensinar. Assim vai dizer para nós o texto sagrado da Palavra de Deus. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes. Dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então ele gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste seus bens, e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar ante nós. O rico, porém, insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que ele os avise para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Mas o rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. Que riqueza é a palavra de Deus! Eu queria começar meditando aquilo que está no versículo 21.
Ele, o pobre Lázaro, queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas, em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Muitas vezes os pobres querem comer as sobras que caem das nossas mesas. Ainda que não sejamos os ricos, os magnatas, os poderosos, todo aquele que tem pão de sobra tem uma riqueza. Eu fico olhando para as mesas de nossas casas. Crianças comem um pouco e muitas vezes o resto da comida joga fora. Olhamos para as despensas, geladeiras de nossas casas, há um desperdício de comida. Tem sempre nas nossas vilas, esquinas, favelas, ruas, pessoas precisando das migalhas de nossas mesas. Os Lázaros do Evangelho estão espalhados entre nós. A quem nos assemelhamos mais? Ao Lázaro sedento das migalhas ou ao rico que nem as migalhas dão para os pobres? Porém, o pobre morreu. Os anjos levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Os anjos são os companheiros dos pobres. Os anjos são a companhia divina no meio dos pobres, famintos, aqueles que não têm nada de comer nessa vida. Os indigentes do mundo em que vivemos. Quando os pobres morrem, o que nos diz a palavra é que os anjos vêm em seu socorro. Aqueles que não tiveram socorro dos homens na vida são socorridos para a eternidade pelos anjos de Deus. Na verdade, quem deveria ser os anjos dos pobres durante a vida somos todos nós. Todos nós devemos ser anjos uns dos outros. Mas, sobretudo, anjo é aquele que custodia, aquele que guarda, aquele que leva. Nós deveríamos custodiar, cuidar daqueles que vivem na indigência da vida. Os anjos de Deus nos inspiram boas ações, nos conduzem às boas ações. Mas há uns demônios que, na verdade, nos conduzem para o pensamento egoísta, orgulhoso da vida, onde só cuidamos da nossa mesa, só cuidamos do nosso pão e só cuidamos das nossas necessidades. E os pobres de Deus continuam jogados nas ruas ao cuidado dos cães, aos cuidados do mundo. Só restará muitas vezes a eles, quando morrerem, o socorro dos anjos de Deus. Porque nós que somos de Deus, que temos a palavra de Deus, que nos sentimos saciados por Deus, que temos o que nós chamamos de a providência de Deus, só providenciamos as coisas para nós. E os pobres, na qual deveríamos ser o canal da providência de Deus para eles, o que Deus manda a nós retemos conosco e não levamos para os necessitados. Por isso, na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico que tudo tinha, viu de longe Abraão. Vê de longe o inferno, o lugar dos tormentos, é o lugar mais distante do céu. Vê, mas não pode ir. É separado por um profundo abismo. E ele grita: Abraão, pai Abraão, compaixão de mim, manda pelo menos Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar minha língua. E Abraão faz memória ao rico: meu filho, lembra que durante a vida você recebeu teus bens e Lázaro recebeu, por sua vez, os males. Ora, se a vida, pelas circunstâncias que nasceu, fez de Lázaro pobre e fez de alguém rico, o rico é aquele que vai prover a pobreza do outro. Não, tem uma leitura totalmente errada da vida. Quando a pessoa diz que quem nasceu rico foi por bênção de Deus e quem nasceu pobre foi por desgraça. Não, quem nasceu de alguma forma rico, porque trabalhou, porque recebeu herança, porque seja lá o motivo que você seja rico, é para que você possa prover e cuidar daqueles que nada têm.
Se você parou na sua riqueza e deixou o outro morrer na indigência, é você que criou um abismo. E Deus está sempre do lado dos mais pobres, daqueles que nada têm. Agora, Lázaro encontra o consolo que você não deu para ele. O tormento que você deixou ele viver a vida toda, que te deixou pobre ter a vida toda, é o tormento que te persegue agora por toda a eternidade. É o que Abraão está sentenciando aqui na palavra. Depois, um outro princípio importante é o versículo 26, eu já até mencionei. Há um abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse descer até onde você está, não é possível. Quanto menos você onde você está, separado no tormento da morte, você pode subir até nós. Mas o rico suplicou, então manda, pelo amor de Deus, Lázaro, manda alguém avisar, porque eu tenho 5 irmãos lá, para que eles também não venham para esse lugar de tormento. O rico suplicando, né? Eles têm Moisés, eles têm os profetas. E o rico ainda tenta insistir, não, Abraão, por favor, se alguém dos mortos for até eles certamente irão se converter. Como? Se não escutaram a Moisés, nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscite dos mortos, eles não irão acreditar. É interessante que quando o coração não se permite se converter, ele pode até se admirar com algum milagre, mas apenas admirar. A admiração não causa conversão. O que causa conversão é disposição de mudar de vida. A gente admira muitas coisas maravilhosas que Deus faz, realiza. O universo, ele causa admiração profunda, mas muitos pararam só na admiração e não deixaram se mover para a conversão, para a mudança de vida. Jesus ressuscitou dos mortos e Ele nos trouxe a vida. E muitos não se converteram e não se convertem a Ele de forma alguma. Então não é questão de ressuscitar alguém dos mortos. A questão é ouvir a palavra dEle, anunciada, pregada, trazida ao nosso coração, para que mudemos de fato a nossa vida. E converter é deixar de ter a opulência, o orgulho, a vaidade, a soberba do rico, para poder cuidar dos pobres, daqueles que os cães estão cuidando, quando era a nossa obrigação, ou é no presente a nossa obrigação cuidar. Eu não posso pedir outra coisa a Deus, a partir da sua palavra, é que Ele converta meu coração para os pobres. É que Ele me dê um coração que realmente cuide dos pobres, para que eu não deixe os pobres aos cuidados dos cães, mas para que eu seja anjo, presença de Deus na vida daqueles que mais sofrem. É a graça que eu suplico ao Senhor de todo o meu coração. Muito bem, vamos lá agora ao nosso querido Padre Antônio Xavier, para que também nos ajude a crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós temos a parábola do rico e de Lázaro como sendo o evangelho do dia, uma parábola muito conhecida. Não se pode confundir esse Lázaro com aquele que Jesus ressuscitou. Aqui é um Lázaro de uma parábola, ou seja, é alguém imaginado com esse nome, enquanto que o rico é totalmente anônimo. Claro, o rico é anônimo porque ele pode se identificar com qualquer pessoa, enquanto que Lázaro tem este nome porque Lázaro quer dizer aquele que confia em Deus, né? Confiante em Deus. E é isso que vai fazer a diferença. Um que tinha tudo e outro que não tinha nada e que depois da morte tem então a sua sorte, né? A sua situação invertida. E o rico passa a não ter nada e Lázaro passa a ter tudo, foi salvo, está no paraíso, está lá com Abraão. Claro que a inversão aqui não se dá no critério social, porque nem todos aqueles que não têm nada estão isentos de culpa da situação que está.
Às vezes até pecados, coisas assim, deixam as pessoas na indigência, preguiça e sei lá, outras coisas que assim podem ser colocadas. Enquanto que também temos para aqueles que possuem posse a própria palavra de Jesus de que o operário é digno do seu salário. Então o que está em jogo não é isso. O que está em jogo é onde se confia. O rico confiava nas suas posses e queria desfrutar bem da sua vida. Tudo aquilo que ele fazia o levou à indiferença de não perceber que Lázaro lá estava e que precisava da sua ajuda. É exatamente aqui o grande problema, né? A dispersão, a distração, que às vezes as satisfações ou os anseios, os sonhos que se tem, pode produzir no coração de alguém. E por causa disso, não socorreu Lázaro. Era o gesto de caridade que ele podia fazer. E é isso que somos chamados exatamente durante a Quaresma, a olhar as realidades que nos são próximas e ver o que nós podemos fazer para ajudar, que não são coisas grandes, mas às vezes coisas pequenas. Alguém pode dizer, mas eu não tenho condições de ajudar quem precisa. Mas eu não estou dizendo que você tem que ir lá, tem que dar um pacote de arroz, um pacote de feijão, não é esse tipo de coisa. O que está em jogo é, alguém que está solitário pode encontrar em você companhia. Não custa nada durante a Quaresma ter um propósito de visitar um doente, visitar uma pessoa idosa, mas eu não tenho o dia inteiro para fazer isso. Sei lá, passa 10 minutos, se a gente vê, estava com saudade, já vai ser suficiente para deixar aquela pessoa mais feliz. O rico não percebia essas coisas e Lázaro morreu na indigência. Aqui é sempre uma grande advertência para nós também. Veja só, para aquele que está carente, Deus sempre dá um jeito, mas para aquele que está distraído, preocupado só consigo mesmo, nem Deus pode fazer nada, porque essa pessoa não percebe nem sequer a presença de Deus. Fica parecendo com aquela cena do Cântico dos Cânticos, onde se bate na porta e a pessoa não abre. Eu te suplico, Senhor meu Deus, converte o meu coração. Converte, Senhor, meu coração para os pobres, para cuidar verdadeiramente dos pobres. Eu reconheço o meu orgulho, eu reconheço a minha opulência, eu reconheço mesmo a minha vaidade, quando me preocupo somente comigo e o Senhor está largado em nossas ruas, nas nossas avenidas, nas nossas favelas, nos grandes bolsões de miséria que existem em todos os cantos do mundo. E eu não me preocupo com isto. Eu deixo que os Lázaros dos tempos de hoje continuem morrendo na pobreza, no descuido e aos cuidados dos cães. Converte meu coração, Senhor. Ensina o meu coração a ser o bom samaritano de hoje, a cuidar do Senhor ferido, machucado, maltratado, faminto, sedento, na prisão, doente, enfermo e necessitado. Não deixe meu coração ser seduzido por aquilo que são as riquezas deste mundo, mas deixe que o pouco que eu tenha, eu possa saciar a fome de quem estiver ao meu lado. Que a Tua palavra converta cada dia o meu coração. Pedindo que o Senhor nos abençoe pelo poder da Sua palavra, pedindo que a palavra de Deus converta e convença cada dia o nosso coração de que precisamos cuidar uns dos outros, sobretudo dos mais pobres. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.